Vibe Mundial FM. Muitas pessoas no Instagram que não me conhecem ainda, mas já estão me seguindo e dizem assim: ai, Armin, é tão bom ouvir você falar nas lives, né? Dar explicações sobre uma série de coisas, mas fala um pouquinho do seu trabalho que nós não sabemos bem qual é. Bom, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, né? Que é sustentada, embasada por 3 pilares. Já há mais que 30 anos, 35 anos com a energia fria, o registro da memória celular, mas antes não tinha esse nome. Esse nome foi dado posteriormente por um ET. É, porque vocês pensam que somos só nós que estamos aqui? Não, eles estão também aí. Então, a medicina e a radiestesia magnética imantada, né? Por exemplo, quando eu falo do registro da memória celular, que é um dos pilares, porque eles funcionam juntos, né? Ali, por exemplo, nós temos medicina energética do terceiro milênio, os 3 pilares, mas a ligação deles é única. Então, quando eu estou trabalhando a pessoa no registro da memória celular, que eu canalizo mesmo literalmente o subconsciente da pessoa. O que acontece? Eu vou chegar no porão, ou seja, na raiz, na origem dos problemas, do desconforto que essas pessoas têm. A maioria de nós temos 80% ou 70% de desconfortos. Muitas vezes nem percebemos o tanto, né? Mas com o passar dos anos é que eles vão aparecendo. Eu vou resumir uma coisa aqui. Eu tenho a impressão assim, né, a Armin, penso assim, que a vida, né, que Deus, o Criador, a criação, não seria tão sem bom senso em fazer com que nós chegássemos a uma idade mais, né? Tivéssemos nascido antes, chegássemos aquilo que todo mundo chama de velhice, né? De antiguidade, velhice, não sei o quê, chegássemos doentes, chegássemos acabados, chegássemos com seríssimos problemas, né? De repente, vivêssemos uma vida onde produzíssemos, a gente produz uma série de coisas, trabalha, faz, acontece, sabe, sempre correndo numa ansiedade terrível. E quando chega um momento de você desfrutar de alguma coisa, desfrutar como? Sem parar de trabalhar, parando de trabalhar de forma alguma. O trabalho nos dignifica até o momento da nossa morte, não importa que ela seja com 100 anos, né? Então, e nós chegássemos nessa idade, chegássemos aos 70, 80, 60, porque é muito variado isso, desmemoriados, com problemas físicos tremendos, desgastes emocionais, sabe, perdêssemos aquela agilidade ao andar, ao nos manifestar, ao falar, fôssemos reconhecidos como pessoas, a pessoa é idosa, a pessoa não tem condições de aprender isso. Eu, por exemplo, eu lido com essa internet já há anos, né? Não gosto, estou sendo honesta. Eu prefiro isso, caneta, papel, eu adoro mexer com essas, mas tudo bem, nós temos que acompanhar, né, Michel? Então, chegasse que a natureza nos ofertasse essa desavença a partir de tudo que nós passamos na vida. Então, o que leva a pessoa a envelhecer? Não a ter mais idade, porque nós vivemos nas condições de um calendário, né?
Então, o que que leva a gente, o que que leva a pessoa, independente da idade, a envelhecer? O que leva é justamente esses paradigmas, né, que vêm dos arquétipos, que vêm de uma formação, que vêm de uma formação deformada de crenças, que vem de uma formação deformada de padrões. Vocês vejam bem, guerras sempre existiram. Nós somos, como é que se diz? Nós somos descendentes de guerras, de pessoas que foram para a guerra, de pessoas que viviam, sabe, em conflitos, e esses conflitos também nos vieram interiormente, né? Esses conflitos nos atingiram também, como atinge até hoje um absurdo. Por exemplo, o caso dos turcos de novo, Azerbaijão invadindo a Armênia, os armênios que estão lá, que habitam lá há mais que 400 anos, mais que 500, antes de Cristo eles já estavam lá. Então, eles querem tomar de novo o genocídio dos armênios, querem exterminar nosso povo. O que que é isso? Então, essas maldades, todas essas coisas, tira a paz interior de todo mundo e a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo desgastes emocionais e ela vai se automutilando, ela vai se autocorrompendo, ela vai se corroendo. Então, aquela estrutura física, os ossos, tudo que nós temos, músculo, eles vão se desfazendo de tanto contrair, de tanto se conter, né? Ficando naquela briga interna. E isso vai destruindo e fazendo com que a pessoa, com o passar dos anos, ao invés de chegar bem, ela chegue detonada. É difícil, porque a partir do momento em que nós somos concebidos, é aí que está no registro da memória celular. Doni, está muito quente agora. Abaixa um pouquinho só o ar, por favor. A partir do momento que nós somos concebidos, quando o óvulo, juntamente com espermatozoides, se encontram, já vem essa concepção tomando conta, já está na nossa... É o primeiro órgão a ser formado, é o cardíaco, naquele momento que já começa a pulsar. Por isso que nós temos a memória cáchica. E quando essa memória entra através do DNA dos nossos pais, que começam a tomar conta do nosso espírito, né? O nosso espírito começa a se integrar, a se unir com essas memórias, e nós vamos passando a ter, já na concepção, as memórias e os desconfortos que tudo isso nos oferece, né? Então, se tudo isso nos oferece esses desconfortos, essas memórias desconfortáveis, o envelhecimento já começa ali. Ao invés de começar o rejuvenescimento, não, começa o envelhecimento. Logo, eu vou dizer para vocês, o trabalho que eu faço no registro da memória celular, na canalização, vai pegar desde lá, ou então o que veio nos seus antepassados, né? Que nós somos descendentes deles, e estão nos causando essa queda emocional, essa falta de inteligência emocional, e dizemos que nós somos mais racionais. Quem é mais racional, quem é mais emoção, quem é mais sentimento, não existe o mais ou menos, existe a defasagem de se ter o equilíbrio para viver, não é mesmo? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para nos sentirmos cada vez mais jovens. Quando nós trabalhamos o registro da memória celular, né, na canalização, eu chego lá. E quando nós chegamos lá,
Eu chego lá na pessoa e vou revelando para ela aquele lixo que estava corrompendo ela, que estava já embolorando, já criando fungos, criando um monte de coisa ruim que atingiu o corpo dela, que já vem de lá, aí vai cada vez alimentando mais, né? Vai durante a gestação, vai quando é criança, quando nasce, quando isso, quando aquilo. E as doenças também vão aparecendo, porque existem doentes que provocam doenças e não doenças que provocam doentes, né? É exatamente o oposto. Toda aquela deformação de lixo vai saindo. E quando sai, queima, quando a pessoa começa a esquentar, que ela fica feito com febre, é porque está queimando tudo aquilo. Então, a pessoa, na hora, ela sente o alívio, ela sente o corpo dela, o peito dela se abrir, aquela angústia se desfazendo aos poucos, o medo de viver, que é a depressão, é a síndrome do pânico, que é o medo de viver, porque a pessoa tem medo de morrer, né? Então, tudo isso começa a se desfazer. Vibe Mundial 95,7. FM.